Em Noite de Casamento, Herdeiros e Mentiras, acompanhamos Ana Clara, uma jovem de origem simples da zona leste de São Paulo, que se casa com Heitor, herdeiro de um tradicional grupo familiar. Na noite do casamento, ela descobre que a união foi planejada apenas para cumprir uma condição do testamento do avô, e que a família do noivo a enxerga como um útero com CPF. Uma peça de reposição para garantir a continuidade da herança. Entre aparências de elegância na capital paulista, segredos de família e a pressão para ter um filho o quanto antes, Ana Clara precisa decidir até onde vai tolerar a humilhação, e quando começará a lutar por sua própria dignidade sem abrir mão da cultura, dos afetos e dos sonhos que formam a sua identidade brasileira. A chuva caía fina sobre a Avenida Paulista como se a noite resolvesse lavar os confetes que ainda teimavam em grudar nas calçadas. O salão do casamento já estava vazio, e o carro que levava Ana Clara e Heitor cruzava as faixas de ônibus sob o brilho dos faróis. Do lado de fora, bancas de jornal fechadas, um vendedor de guarda-chuvas correndo, a sombra do MASP pairando como um navio no nevoeiro urbano. Do lado de dentro, o cheiro de perfume caro e laque misturava-se ao vestígio de flores que sobrara do buquê. Foi tudo lindo, disse Heitor, sem olhar para ela, os dedos rolando distraídos a tela do celular. Você esteve impecável. Impecável. A palavra, tão lisa, escorregou pelos ouvidos de Ana Clara com frieza. Ela pensou no vestido alugado na 25 de março, nos ajustes feitos às pressas pela Dona Lourdes, costureira do bairro, pensou na mãe, Dona Sônia, que tinha escondido lágrimas atrás do sorriso, lembrando-se do pai ausente. Pensou nas madrinhas que a puxaram para selfies no salão de Moema, nas taças tilintando, no DJ que encerrou com um pagode antigo, e na sogra, Beatriz, que a abraçou calculadamente, medindo cada gesto como quem avalia um produto na vitrine. O hotel ficava perto do Trianon. Heitor entregou o carro ao manobrista e subiu com passos apressados. No quarto, o cheiro de roupa de cama nova e flores brancas ardeu no nariz de Ana Clara. Ela caminhou até a janela e viu a Paulista estendida, carros como insetos luminosos. Atrás dela, Heitor colocou o celular para carregar e tirou o paletó com um suspiro. Amanhã a gente almoça com a família, disse ele, encarando o próprio reflexo no espelho. Meu avô quer nos ver. Amanhã? Ela se virou, surpresa. Não queríamos descansar um pouco? Minha mãe. Amanhã, ele repetiu, seco. É importante. A expressão de Heitor tinha algo de impaciente, um vinco no canto da boca que Ana Clara não reconhecia no rapaz que, até 2 semanas antes, lhe trazia pão de queijo e café no copo térmico quando passava para buscar, lá no metrô Carrão. De repente, tudo parecia ensaiado. A pressa, o tom de voz, o silêncio entre uma frase e outra. Ela foi ao banheiro, tirou os grampos do cabelo, lavou o rosto. Quando saiu, Heitor estava na varanda, falando baixo ao celular. Sim, mãe, claro, foi tudo conforme o combinado. Não, ela não sabe, amanhã a gente alinha com o vovô. Não, estou tranquilo. É só uma questão de tempo. Ana Clara parou a 2 passos da porta. Conforme o combinado. Ela não sabe. O coração dela acelerou, e o corpo, ainda cansado da festa, pareceu acordar para alguma coisa que não estava no programa. Heitor? Chamou, para se anunciar, fingindo que não ouvira nada. Ele desligou rápido, virou-se, sorriu sem os olhos. Trabalho. Coisas do escritório, disse, atirando o celular sobre a mesinha. Ela assentiu. Um gosto amargo subiu à boca. A noite avançava, e a Paulista continuava pingando luzes no asfalto. Eles deitaram. Heitor virou de lado, e o quarto mergulhou num silêncio cortado apenas pelos zumbidos da cidade. O sono não veio. Ana Clara levantou devagar, pegou uma garrafa d'água, sentou-se no sofá. O celular de Heitor vibrava em silêncio 2, 3 notificações. Não era dela a curiosidade, mas a inquietação crescia. É só uma questão de tempo. Tempo de quê? Pegou o próprio celular e abriu o aplicativo de mensagens. Uma notificação antiga, não lida, estava presa na barra o documento do contrato de casamento que o advogado da família mandara de última hora, na véspera do civil. Ela não tinha conseguido abrir no dia. A correria, a unha que quebrou, o Uber atrasado. Agora o arquivo estava ali, esperando. Clicou. O PDF abriu com o brasão do escritório de advocacia e termos cheios de números e palavras robustas. Havia cláusulas sobre comunhão parcial de bens, sobre uma fundação familiar, sobre participação na holding. Até que os olhos tropeçaram numa seção específica, destacada com marcador amarelo, cláusula 12 das condições da legítima preferencial. Para fins de acesso aos dividendos do Grupo A, e manutenção da cadeira no conselho concedida ao cônjuge Heitor A,
Fique estabelecido que a constituição de prole deverá ser buscada com prioridade no prazo de 18 meses a partir da presente data, preservadas as condições de saúde da cônjuge Ana Clara S. A inobservância implicará reavaliação dos direitos de voto e distribuição. Ana Clara releu como se as letras pudessem se reorganizar em algo menos brutal. Constituição de prole. Um jeito chique de dizer: você precisa engravidar. Não por amor, mas por governança de conselho, por direito de voto, por dividendos. O estômago revirou. A imagem da sogra, impecável num vestido azul petróleo, invadiu-lhe a mente como uma sombra. A família A tem tradição, meu bem. Nós cuidamos uns dos outros. Cuidamos? Ou controlamos? Ela fechou o arquivo. Voltou à página anterior, e-mails com anexos, uma troca de mensagens entre Heitor e a mãe, Beatriz, em que discutiam o cronograma da lua de mel. Cronograma. A palavra deu um nó na garganta. Havia ainda um anexo chamado Condições Testamento Álvaro A, PDF. O arquivo abriu, e o primeiro parágrafo era um golpe. O avô, Álvaro, condicionara a manutenção do bloco de ações de Heitor ao casamento e ao nascimento de um herdeiro. A porta do banheiro abriu devagar. Heitor saiu, cabelo úmido, camiseta branca. Ele viu o brilho da tela no rosto de Ana Clara. Por um instante, a máscara escorregou. Algo como susto, ou irritação, atravessou os olhos dele. Depois, recuperou o controle. Não consegue dormir? Perguntou. Como se nada estivesse fora do lugar. Ana Clara sentiu uma coragem nova, do tamanho de sua dignidade. Li o contrato, disse, sem rodeios. E o testamento do seu avô. Heitor ficou imóvel por um segundo. O som distante de uma sirene na Paulista preencheu a pausa. Ana. Ele avançou 2 passos, com a mão aberta, como quem pede calma. Isso é muito mais técnico do que parece. São proteções do grupo. Todo mundo faz. Constituição de prole no prazo de 18 meses. Ela pronunciou cada sílaba como se cuspisse espinhos. É técnico chamar meu corpo de prazo? Ele inspirou, tentando manter o tom polido. Você sabia que eu vinha de uma família exigente. É o preço do conforto, da segurança. Nós vamos ter filhos de qualquer maneira. Só. Adiantamos o plano. Adiantar o plano. O plano. As palavras dele eram placas de metal. Na cabeça de Ana Clara, passava um filme, as tardes de domingo na Vila Carrão, feijoada com os vizinhos, o barulho da TV na sala, o cheiro de alho e óleo no macarrão da tia Jandira. Os sonhos dela de estudar serviço social. A carta que recortou de uma revista da igreja sobre dignidade da mulher. Nada disso cabia no contrato. Quando você me pediu em casamento na Feira da Liberdade, chorando, aquilo também fazia parte do cronograma? A voz dela não tremeu. Heitor mordeu o lábio, perturbado por um segundo de culpa. Eu te amo, Ana. A frase saiu apressada, promessa de remédio. Mas a minha família, há coisas que não dá para ignorar. Não dá para ignorar que seu avô prende seu afeto a uma planilha. Ela riu sem humor. E sua mãe, que me tratou como troféu a noite inteira. Você acha que eu não percebi? O ar ficou denso. Heitor esfregou o rosto. É tarde. Amanhã conversamos com calma. Você está cansada. Ele aproximou-se, como quem pretende encerrar o assunto com um beijo. Ana Clara recuou um passo. A tempestade na Paulista engrossou. Dentro dela, algo se partiu com barulho de vidro. Amanhã eu almoço com a minha mãe, disse, firme. E depois eu decido se almoço com o seu avô. Heitor endureceu o queixo. Não faça drama. Ana. Isso vai passar. Não vai passar, respondeu, com a certeza de quem encontra o chão. Porque eu não sou um útero com prazo de validade. O silêncio bateu no quarto como um trovão mudo. Heitor virou o rosto. A cidade lá fora continuava a girar, indiferente. Ana Clara sentou-se à mesa, abriu uma pasta transparente de sua bolsa de noiva e tirou um caderno pequeno onde ela anotava orações e metas. No topo de uma página, escreveu, o que eu não negocio. Embaixo listou, com letra firme. Respeito, consentimento, tempo, estudo, voz. Fechou o caderno. Pegou o celular, abriu o aplicativo de mapas e traçou uma rota para o apartamento de Dona Sônia, na Penha. Vou dormir na minha mãe hoje, disse, levantando-se. Você enlouqueceu? Heitor finalmente se descompôs. Vai sair na noite da nossa lua de mel? O que os outros vão pensar? Ana Clara pegou a clutch, o casaco, a coragem. Que eu me respeito, respondeu. E que casamento sem respeito é festa sem música. Ela desceu ao saguão com passos firmes.
O recepcionista olhou com surpresa a noiva de vestido branco, sozinha, na madrugada chuvosa da Paulista. Ela pediu um táxi. Lá fora, o ar cheirava asfalto molhado e pão de queijo de madrugada de padaria 24 horas. No banco de trás, olhando a cidade que a viu crescer e sonhar, Ana Clara encostou a testa no vidro e deixou que a chuva escondesse as lágrimas. No farol da Consolação, o taxista, um senhor de voz mansa, quebrou o silêncio. Noite difícil, filha. Ela respirou fundo. Quando respondeu, a voz já vinha com um traço de aço. Noite de tomar decisões, seu moço. O carro seguiu pela Radial Leste, e cada túnel parecia um corredor entre o passado e o futuro. No bairro, a calçada estreita, o portão simples, o abajur aceso na janela da cozinha. Dona Sônia abriu a porta de chinelos, o susto virando abraços sem perguntas. O cheiro de café passado, de pano limpo, de casa vivida. Ana Clara encostou a cabeça no ombro da mãe. Não precisava dizer nada por enquanto. Na mesa, um pão amanhecido esquentava na frigideira, e o relógio da parede marcava quase 3 da manhã. A lua, atrás das nuvens, parecia guardar um segredo. E Ana Clara sabia que, a partir dali, toda aquela história teria de ser reescrita à sua maneira com geografia, comida, barulho e coragem bem brasileiros, e sem nenhuma cláusula que pudesse sequestrar sua vida. O sol de sábado nasceu tímido, escondido atrás das nuvens que ainda carregavam o peso da chuva da madrugada. Em Muca, o bairro onde o sobrenome de família valia tanto quanto a conta bancária, a mesa do almoço já estava sendo posta na casa do patriarca Álvaro. A cozinha exalava o cheiro de molho de tomate fresco, manjericão e massa caseira, tradição ítalo-paulista mantida há gerações. Beatriz, a sogra de Ana Clara, coordenava tudo com mãos firmes, voz firme e olhos afiados. Vestia um taior claro, mesmo dentro de casa, como se nunca pudesse se despir da autoridade. Hoje é o dia de oficializar, disse ela às empregadas, alinhando os talheres de prata sobre a toalha bordada. Álvaro precisa ver que o plano está em andamento. Na sala, tios, primos e alguns amigos do negócio já se acomodavam. O burburinho lembrava mais uma reunião de conselho do que um almoço de família. Heitor circulava, distribuindo sorrisos automáticos, mas os olhos sempre voltavam para a porta. Onde estava Ana Clara? Na penha, Ana Clara acordou com o cheiro de café fresco. Dona Sônia colocou o pão na chapa sobre a mesa, ao lado de um copo de leite. Dormiu, minha filha? Perguntou a mãe, acariciando seus cabelos ainda presos com grampos da festa. Um pouco, respondeu Ana, a voz rouca. Mas acordei mais forte. Dona Sônia apenas assentiu. Sabia que não era hora de aconselhar, mas de ouvir. Ana Clara, no entanto, não quis esconder. Mostrou o contrato no celular, leu as cláusulas, explicou o testamento. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Então foi por isso que a pressa, murmurou. Eles não queriam uma nora. Queriam uma incubadora. Ana Clara respirou fundo. Hoje tem almoço na casa do avô dele. Eles vão querer que eu apareça como troféu. Eu vou. Mas não para agradar. Vou para dizer quem eu sou. Ao meio-dia, o carro preto que a buscou na penha estacionou diante do casarão da Muca. Ana Clara desceu com vestido simples de algodão, nada do luxo que a sogra esperava. Carregava consigo apenas uma bolsa pequena e o caderno onde havia escrito, na madrugada. O que eu não negocio. O portão se abriu, revelando a família reunida no quintal amplo, sob a parreira que fazia sombra sobre a mesa comprida. Risadas cessaram ao ver, lá. Beatriz franziu a testa. Achei que não viria, disse, a voz doce como açúcar queimado. Ana Clara sorriu com educação. Também achei. Mas vim. O patriarca Álvaro estava sentado à cabeceira, cabelos brancos penteados para trás, anel de sinete brilhando no dedo. Quando viu a neta por casamento, fez sinal para que se aproximasse. Ana Clara. Bem-vinda à família, disse, com voz grave. Sente-se ao meu lado. Ela obedeceu, mas sentiu o peso dos olhares. Heitor, ao lado da mãe, parecia dividido entre o alívio e o nervosismo. O almoço começou com brindes, vinho servido em taças grossas. Álvaro ergueu a sua. Hoje celebramos a continuidade. Heitor honrou nosso nome ao se casar. Agora aguardamos a próxima etapa. Ana Clara pousou a taça sem beber. Próxima etapa? Perguntou, para que todos ouvissem. Beatriz interveio rápido. Ele se refere à vida a dois, querida. Mas Ana Clara não recuou. Ou se refere ao prazo que o testamento exige para que eu tenha um filho. O silêncio caiu sobre a mesa como faca sobre porcelana. Os primos trocaram olhares, os tios pigarrearam. Álvaro estreitou os olhos. Vejo que já leu os papéis, disse, sem rodeios. Melhor assim.
Transparência é importante. Transparência? Ana Clara ergueu o caderno, colocando-o sobre a toalha. Então permitam que eu também seja transparente. Abriu na página marcada e leu, com a voz firme que ecoava entre as paredes do quintal. O que eu não negocio. Respeito, consentimento, tempo, estudo, voz. O silêncio agora era absoluto. Até o barulho da panela na cozinha cessara. Se esse casamento existe apenas para garantir dividendos e cadeiras de conselho, não contem comigo. A voz dela não tremeu. Eu casei para compartilhar vida, não planilha. Beatriz ficou lívida. Heitor fechou os olhos, como se o mundo tivesse desabado. Álvaro, porém, soltou uma risada rouca. Coragem! Disse, encostando-se na cadeira. Finalmente alguém que não baixa a cabeça para esta família. Ana Clara respirou fundo. Não sabia se aquilo era elogio ou ameaça. Mas uma coisa era certa. Naquele almoço, ela deixara de ser apenas a noiva. Passara a ser a peça central de uma disputa que mexeria com todos os alicerces da família. A tarde avançava devagar sobre o bairro da Muca. O cheiro de molho ainda pairava no ar, mas o clima à mesa tinha mudado. O riso fácil se transformara em murmúrios e olhares atravessados. Ana Clara, sentada ao lado de Álvaro, sentia o coração bater forte, mas mantinha a postura ereta. Beatriz não suportou o silêncio. Papai, não podemos permitir esse tipo de insolência. A moça precisa entender onde está. Álvaro, porém, manteve a calma. Beatriz, você sempre foi boa administradora, mas esquece que coragem também tem valor. Essa garota acabou de mostrar que não é frágil. Coragem? A sogra retrucou, a voz carregada de veneno. Isso é desafio. É cuspir no prato que comeu. Ana Clara ergueu o queixo. Com todo respeito, Dona Beatriz, o prato que comi até hoje foi o da minha mãe, no apartamento simples da Penha. A comida daqui ainda não engoliu minha dignidade. Os convidados sussurraram. Alguns disfarçaram o desconforto bebendo vinho. Heitor, corado de vergonha, tentou intervir. Ana, por favor. Mas Álvaro ergueu a mão, pedindo silêncio. Os olhos dele estavam cravados na neta por casamento. Você fala de dignidade. Pois bem. A família A não se sustenta apenas com negócios. Sustenta-se com imagem. Você está disposta a carregar esse fardo? Ana Clara respirou fundo. Se imagem significa fingir que sou uma máquina de gerar herdeiros, não. Mas se significa mostrar que esta família tem valores além de dinheiro, sim. O patriarca inclinou-se para trás, pensativo. A testa enrugada parecia pesar anos de histórias de imigração, suor e negócios duros. Você me lembra a sua sogra quando era jovem, disse, olhando para Beatriz. Só que menos dissimulada. Beatriz ofegou, ofendida. Papai. Mas Álvaro já se levantava. Quero falar com ela a sós. Ele conduziu Ana Clara até o escritório, um cômodo forrado de livros antigos, troféus de empresa e fotos em preto e branco da família em festas de bairro italiano. Fechou a porta e sentou-se atrás da mesa pesada de madeira. Você não deve confiar em todos aqui, disse, direto. Muitos querem que você fracasse para retomarem o controle. Ana Clara permaneceu de pé. E o senhor? O que quer? O velho respirou fundo. Eu quero que meu neto mantenha o poder. Mas também quero que alguém traga a verdade a esta casa. Seus olhos não mentem. Ele abriu a gaveta e puxou uma pasta. Aqui está a cláusula inteira do meu testamento. Não é só sobre herdeiros. Existe um segredo que Beatriz nunca quis revelar. Ana Clara hesitou, mas pegou os papéis. Ao folheá-los, encontrou uma parte sublinhada. Em caso de ausência de descendência legítima, a administração do patrimônio passará para a Coma. O nome que seguia a frase a fez gelar, Ana Clara S. Ela ergueu os olhos, chocada. Por quê? Álvaro encostou-se na cadeira, os olhos cansados. Porque eu já vi esta família se destruir por dinheiro. Quando conheci sua mãe, ainda jovem, percebi que nela havia mais lealdade do que em muitos herdeiros meus. Colocar você nesse testamento foi minha forma de proteger o que resta. O coração de Ana Clara disparou. Do lado de fora, ouviam-se passos apressados no corredor. Beatriz, desconfiada, aproximava-se da porta. O senhor confia em mim mais do que nos próprios filhos? Ana perguntou, incrédula. Não é questão de confiança, respondeu Álvaro, a voz baixa. É de necessidade. Antes que pudessem continuar, a porta se abriu com violência. Beatriz entrou, o rosto endurecido. Eu sabia. Gritou, apontando o dedo para o pai e para a nora. Vocês querem me trair dentro da minha própria casa. Ana Clara sentiu o chão tremer.
Pela primeira vez, percebia que a luta não era apenas contra um contrato frio. Era contra um império construído sobre segredos, orgulho e medo. A porta do escritório batida com violência ecoou pela casa inteira. Os convidados que ainda se acomodavam à mesa levantaram a cabeça, atentos. O murmúrio atravessou o quintal como vento frio, havia briga na família A. Beatriz, com o rosto vermelho de fúria, apontava para Ana Clara como se fosse uma intrusa. Você acha que pode vir da Penha e mandar na nossa casa? A voz dela tremia de raiva. Não passa de uma aproveitadora. Ana Clara engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Não vim mandar em nada, dona Beatriz. Só não aceito ser tratada como uma peça de xadrez. Álvaro bateu a bengala contra o chão, o som ressoando como ordem militar. Chega, rugiu. Esta família já se perdeu demais em acusações. Mas a sogra não cedeu. Papai, o senhor está cego. Essa menina não ama Heitor. Casou porque viu uma chance de subir de vida. Agora vai inventar que é a salvadora da família? Heitor, que até então permanecia em silêncio, ergueu-se finalmente. Mãe, basta. Sua voz ecoou pelo corredor. Quem insistiu nesse casamento foi a senhora. Eu. Eu nem tive escolha. Todos se calaram. A confissão caiu como bomba. Os tios se entreolharam, e até os primos largaram os talheres. Beatriz empalideceu. O que você disse? Sussurrou. Heitor respirou fundo, a coragem que nunca tivera surgindo em meio ao caos. Eu gostava da Ana, mas não pensei em casar agora. A senhora me pressionou. Disse que, sem casamento e sem herdeiro, o conselho ia me tirar tudo. Beatriz cambaleou um passo para trás, mas recuperou-se rápido. Eu fiz isso para proteger a família. Sempre protegi. Se dependesse do seu avô, essa empresa já teria ido para estranhos. Álvaro bateu a bengala outra vez. Estranhos? Repetiu, os olhos faiscando. Melhor estranhos honestos do que filhos que só pensam em poder. Ana Clara segurava os papéis do testamento nas mãos, mas agora já não tremia. Olhou para cada rosto ali, os tios ricos, os primos mimados, a sogra em desespero, o marido dividido, o patriarca cansado. Pela primeira vez, não se sentia a mais fraca. Vocês me subestimaram, disse, a voz clara como sino. Mas não sou eu quem destrói esta família. São os segredos, a ambição e a falta de amor. O silêncio foi quebrado pelo barulho das cadeiras arrastando. Alguns convidados levantaram-se, constrangidos, murmurando desculpas para sair. O almoço festivo tornara-se espetáculo de vergonha. Álvaro, respirando fundo, olhou para Nora. Ana Clara. Está disposta a enfrentar essa guerra? Porque, a partir de hoje, não há mais volta. Ela apertou os lábios. Sentia medo, sim, mas também uma chama que nunca tinha sentido antes. Estou. Se for para proteger a minha dignidade e a memória da minha mãe, estou. Beatriz deu uma risada amarga, os olhos brilhando de ódio. Pois então que comece a guerra. E naquele instante, sob o teto da velha casa da Muca, uma família inteira se partiu em dois lados. A segunda-feira amanheceu cinzenta em São Paulo. Ana Clara voltou ao apartamento da mãe, mas o telefone não parava de vibrar. Mensagens de advogados, chamadas perdidas de números desconhecidos, notificações de jornais locais. A briga no almoço da família A. Já tinha se espalhado pelos corredores do poder e vazado para a imprensa econômica. Conflito na sucessão da empresa A. Esposa jovem desafia a sogra influente. As manchetes circulavam em portais e grupos de WhatsApp. Dona Sônia, preparando café preto na cozinha, suspirou. Filha, você está pronta para isso? Eles não vão parar até esmagar você. Ana Clara respondeu olhando pela janela, onde ônibus lotados passavam na Radial Leste. Não foi eu quem começou, mãe. Mas não vou fugir. No edifício da Muca, Beatriz reunia advogados. Quero que encontrem qualquer detalhe que prove que essa menina só casou por interesse. Mensagens, fotos, o que for. Ordenou, o rosto severo. Vou pedir anulação do casamento se for preciso. Heitor, sentado ao fundo da sala, apertava as têmporas. Mãe, por favor. Isso só vai piorar. Piorar? Ela retrucou. Já estamos virando piada na Faria Lima. Se não agirmos, seu avô vai entregar tudo a ela. Do outro lado, Álvaro assistia em silêncio, apoiado em sua bengala. A expressão era dura, mas havia algo de resignado em seus olhos. Enquanto isso, Ana Clara buscou refúgio em uma paróquia do bairro. Sentada nos bancos de madeira, conversava com o padre Júlio, que a conhecia desde criança. Minha filha, a luta de vocês não é só por bens materiais, disse o padre, olhando-a com ternura. É uma luta por identidade.
Eles querem te reduzir a um útero, a uma peça de herança. Cabe a você mostrar que é pessoa, não contrato. As palavras ecoaram no coração dela como música. Dias depois, chegou a primeira intimação judicial. A audiência sobre o testamento. O advogado da família A alegava vício de consentimento e má influência de Álvaro ao incluir Ana Clara como beneficiária. No dia da audiência, o fórum do centro fervilhava de gente. Repórteres se aglomeravam na porta. Ana Clara entrou de cabeça erguida, de vestido simples, acompanhada apenas da mãe e de um advogado comunitário indicado por um amigo da paróquia. Do outro lado, Beatriz surgiu como uma rainha, cercada por 4 advogados engravatados e seguranças. Vai se arrepender de ter desafiado meu clã, sussurrou ela, ao cruzar com a nora no corredor. Ana Clara não respondeu. Apenas segurou firme o caderno com a lista. Respeito, consentimento, tempo, estudo, voz. Na sala de audiência, o juiz pediu silêncio. Beatriz começou o ataque. Excelência, essa moça enganou meu filho, seduziu e manipulou meu pai idoso para se beneficiar no testamento. É um caso clássico de oportunismo. O advogado dela exibiu fotos do casamento, manchetes de jornais, até um vídeo de Ana Clara dançando com amigas na festa, como se fosse prova de algo. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Ana Clara parecia tímido, mas a jovem pediu para falar. Meritíssimo, eu não sou advogada. Sou filha de uma costureira da Penha, cresci entre padaria e ônibus lotado. Nunca planejei casar com um herdeiro. O que encontrei foi amor. Mas descobri que, por trás desse amor, havia um contrato que transformava meu corpo em cronograma. Não luto por fortuna. Luto pelo direito de ser tratada como ser humano. A sala ficou em silêncio. Até o juiz, acostumado a disputas de milhões, baixou os olhos por um instante. Beatriz, no entanto, não recuou. Belas palavras. Mas não escondem a verdade. Você não pertence a esta família. Ana Clara respirou fundo, sentindo a pressão no peito. Talvez eu não pertença ao império de vocês. Mas pertenço a mim mesma. E isso ninguém pode me tirar. O juiz suspendeu a sessão para análise posterior. Do lado de fora, câmeras e microfones cercaram Ana Clara. Um repórter perguntou: a senhora é uma vítima ou uma estrategista? Ela respondeu com firmeza: sou apenas uma mulher brasileira que se recusa a ser tratada como objeto. E naquele momento, as ruas do centro, cheias de vendedores ambulantes, buzinas e pombos disputando migalhas, pareceram aplaudir sua coragem. As semanas seguintes foram um vendaval. Ana Clara não podia mais sair de casa sem ser seguida por repórteres. Nas capas de revistas, seu rosto aparecia ao lado de manchetes cruéis: Cinderela ou golpista. A noiva que abalou a Muca. No apartamento da Penha, Dona Sônia tentava blindar a filha. Mas até as vizinhas do prédio, no banco da praça, cochichavam. É ela, a menina que casou com o herdeiro e agora quer tomar a empresa. Ana Clara fingia não ouvir, mas cada palavra era uma ferida nova. Beatriz, por sua vez, não descansava. Reuniu aliados, acionou contatos na imprensa e começou uma campanha velada: plantar notas, espalhar boatos. Quero que todos saibam, disse a um assessor, que Ana Clara está grávida. Mesmo sem estar. Isso vai deixá-la sob pressão, e quando não engravidar, todos a chamarão de inútil. O veneno se espalhou rápido. Em grupos de WhatsApp de empresários, em colunas sociais, surgia o rumor. A herdeira já espera o primeiro filho. Heitor, cada vez mais acuado, procurou Ana Clara numa noite chuvosa. Eu não concordo com o que minha mãe está fazendo, disse, parado no corredor do prédio da Penha, encharcado. Mas você precisa entender, Ana. Se não jogarmos o jogo dela, perdemos tudo. Perdemos o quê, Heitor? Ela retrucou. O que você chama de tudo? Dinheiro? Cadeiras em conselho? Ou a nossa dignidade? Ele baixou os olhos, incapaz de responder. No escritório da Moca, Álvaro observava a guerra com um olhar sombrio. Chamou Beatriz a sós. Você passou do limite. A voz dele soou como sentença. Transformou uma briga de herança em espetáculo. Estou protegendo o nosso nome, papai. Ela rebateu, exaltada. Essa menina é uma ameaça. A ameaça é a sua obsessão, disse o velho, cansado. Se continuar, vai destruir aquilo que diz proteger. Mas Beatriz não recuou. Prefiro destruir a entregar o poder a uma estranha. Na Penha, Ana Clara recebeu um envelope anônimo sob a porta. Dentro, uma cópia de e-mails trocados entre Beatriz e advogados, planos para interditar Álvaro judicialmente, alegando incapacidade mental. Se conseguisse, o testamento seria invalidado. Ana Clara sentiu o sangue gelar.
Sabia que, se o patriarca fosse afastado, ela perderia qualquer chance de ser ouvida. Eles querem calar o próprio pai, disse, mostrando os papéis à mãe. Não é mais só comigo. É com ele também. Dona Sônia apertou a mão da filha. Então vocês precisam se unir. Você e seu avô. Dias depois, Ana Clara foi até a casa da Muca, ignorando os flashes dos fotógrafos no portão. Encontrou Álvaro sozinho na varanda, tomando café em xícara de porcelana. Eu sei dos planos da sua filha, ela disse, sem rodeios, eles querem te interditar. O velho suspirou, mas não demonstrou surpresa. Eu já esperava. Mas não imaginei que fariam isso tão cedo. Ana Clara sentou-se ao lado dele. Se o senhor deixar, vão apagar sua vontade, sua história, sua memória. Os olhos dele brilharam. Então vamos lutar juntos. Ele estendeu a mão trêmula, e ela a segurou. Pela primeira vez, não eram nora e sogro, mas dois aliados contra um império de cobiça. Mas, do portão, Beatriz observava a cena, os olhos ardendo de ódio. Quer se unir ao meu pai contra mim, Ana Clara? Murmurou, entre dentes. Pois eu vou mostrar que não se mexe com Beatriz A, impunemente. E, naquele instante, a guerra pela herança da família A se tornava uma guerra aberta não só no tribunal, mas dentro das paredes da própria casa. O verão em São Paulo trouxe calor sufocante. Nas ruas da Muca, camelôs vendiam garrafas d'água e picolés, mas dentro do casarão da família A, o clima era de guerra gelada. Beatriz tramava em silêncio, os olhos fixos em cada detalhe, como uma rainha prestes a mover a peça decisiva no tabuleiro. Na Penha, Ana Clara cuidava de Álvaro, que havia se mudado temporariamente para o apartamento simples de Dona Sônia. O velho patriarca parecia mais humano ali, sentado numa cadeira de balanço, ouvindo rádio, comendo pão na chapa na padaria da esquina. É engraçado, disse ele certa manhã, como encontro mais paz aqui do que na minha própria casa. Ana Clara sorriu, mas sabia que a tranquilidade era frágil. O processo judicial estava em curso, e Beatriz não descansaria até derrubar o testamento. Na semana seguinte, um escândalo estourou. Manchetes nos jornais. Patriarca da família A, acusado de falsificação de documentos. Empresário Álvaro pode responder por fraude em testamento. Os repórteres se amontoaram na porta da Penha. Ana Clara quase não conseguia sair para o trabalho. Álvaro, constrangido, tremia de raiva. Isso é invenção. Esbravejou. Eu nunca falsifiquei nada. Ana Clara folheou os jornais. As provas eram assinaturas divergentes em contratos antigos, fotos adulteradas, testemunhos comprados. Tudo cheirava a armação. Foi ela, murmurou. Beatriz. No mesmo dia, um oficial de justiça bateu à porta. Senhor Álvaro, trago mandado de interdição provisória. A família alega incapacidade civil. O velho quase caiu da cadeira. Ana Clara segurou sua mão. Isso é absurdo. Ele está lúcido. Mas a lei é fria. O oficial explicou que haveria audiência em 15 dias. Até lá, as decisões de Álvaro ficariam suspensas. À noite, Ana Clara recebeu uma ligação anônima. A voz era rouca, masculina. Se quiser salvar seu avô, apareça amanhã na Estação da Luz, às 22 horas. Traga os papéis do testamento. O coração dela disparou. Poderia ser armadilha. Mas também poderia ser a única pista para desmontar a farsa. Dona Sônia tentou impedir. Filha, não vá. Eles querem te usar. Mas Ana Clara sabia. Não podia esperar de braços cruzados. Às 22 horas em ponto, ela estava na plataforma escura da Estação da Luz, cercada por sombras de gente indo e vindo. O som do trem ecoava como aviso distante. Un moment de bonnet se approxime. Você é a nora da família A? Quem quer saber? Ela respondeu, firme. O homem olhou em volta, baixou a voz. Eu trabalhava no escritório da sua sogra. Vi quando falsificaram as assinaturas. Tenho cópias, posso provar. Mas ela descobriu que eu ia entregar. Minha vida está em risco. Ana Clara arregalou os olhos. Então me dê as provas. Podemos levar ao juiz. O homem tirou um pendrive do bolso. Aqui. Mas cuidado, Beatriz já sabe que você veio. De repente, dois seguranças surgiram no meio da plataforma, correndo na direção deles. O homem empurrou o pendrive nas mãos de Ana Clara. Corre. Ela disparou pelas escadas, o coração explodindo no peito. Atrás, passos pesados e vozes gritavam. Atravessou a rua, entrou na multidão do centro, o pendrive queimando em sua mão como se fosse dinamite. De volta ao apartamento da Penha, Ana Clara trancou a porta, respirando ofegante. Álvaro se levantou da poltrona, assustado. O que houve? Ela mostrou o pendrive.
A prova que precisamos. Mas agora eles não vão parar até nos calar. O velho assentiu, os olhos firmes. Então temos que agir rápido. Lá fora, na noite abafada de São Paulo, Beatriz recebia uma ligação. Não conseguiram pegar? A voz dela era de gelo. Então preparem o próximo passo. Quero que aquela menina entenda que, se entrou nessa guerra, vai pagar o preço. E pela primeira vez, Ana Clara percebeu que sua vida corria perigo real. A manhã da audiência chegou pesada, com o céu nublado sobre o centro de São Paulo. O fórum estava cercado de jornalistas, câmeras e curiosos. No meio da multidão, Ana Clara caminhava firme, ao lado de Álvaro apoiado na bengala, e de Dona Sônia, que não o deixava sozinho. No bolso da bolsa simples, o pendrive parecia pulsar. Dentro da sala, Beatriz entrou triunfante, acompanhada de advogados engomados e de Heitor, cabisbaixo. O juiz ajeitou os óculos e pediu silêncio. Hoje analisaremos a validade do testamento de Álvaro A. E a alegação de incapacidade do mesmo disse, em tom frio. O advogado de Beatriz abriu a acusação com eloquência. Excelência, temos provas de que o senhor Álvaro falsificou assinaturas para favorecer a nora, uma jovem sem tradição e sem preparo. Ana Clara pediu a palavra. O juiz hesitou, mas permitiu. Ela conectou o pendrive no computador da corte. Na tela, apareceram e-mails, conversas, documentos. Neles, 2 advogados contratados por Beatriz instruíam funcionários a copiar assinaturas antigas de Álvaro e a alterar datas. Havia até gravações de áudio em que a própria Beatriz dizia: "Se não for do meu jeito, não será de ninguém." A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem. Beatriz ficou pálida, as mãos trêmulas. "Isso é armação!" gritou, mas sua voz saiu fraca. O juiz a olhou fixamente. "Senhora Beatriz, abriremos investigação criminal." Heitor, enfim, levantou-se. A voz dele quebrou o silêncio. "Mãe, basta. Eu fiquei calado tempo demais. O que a senhora fez com a Ana, com o meu avô? É imperdoável." Beatriz cambaleou, como se tivesse perdido o chão. O juiz retomou a palavra. "Com base nas provas, declaro válido o testamento de Álvaro, e rejeito a interdição solicitada." Álvaro respirou fundo, emocionado. "Obrigado, Excelência." Ana Clara, aliviada, sentiu as lágrimas caírem, mas não de tristeza, de libertação. Do lado de fora do fórum, a imprensa cercou Ana Clara. Ela ergueu a voz, não para os jornalistas apenas, mas para todos que acompanhavam aquela novela da vida real. "Hoje não foi só uma vitória minha. Foi uma vitória de todas as mulheres que já foram tratadas como objeto em nome de tradição ou de dinheiro. Não somos máquinas de herança. Somos pessoas, com dignidade." As pessoas aplaudiram, e até alguns repórteres baixaram as câmeras para ouvir como cidadãos. Meses depois, na Penha, Ana Clara sentava-se com Álvaro e Dona Sônia na varanda simples, tomando café com pão na chapa. Heitor aparecia de vez em quando, tentando reconstruir uma relação destruída, mas sem pressa, sem contratos. O sol de tarde iluminava o bairro, crianças brincavam na rua, e a vida seguia. A casa da Moca ainda existia, mas não era mais prisão. Agora, era símbolo de escolha. Viver sob o peso das aparências ou construir um futuro com liberdade. Ana Clara sabia sua resposta. E assim termina a história de Noite de Casamento, Herdeiros e Mentiras. Ana Clara entrou na família A, como uma noiva ingênua, mas saiu como uma mulher que não aceitou ser reduzida a um contrato. Entre chantagens, segredos e ameaças, ela provou que coragem pode nascer até nas esquinas mais simples da cidade. Porque, no fim, a maior herança não está em casas ou empresas, mas na força de dizer: "Eu não negocio a minha dignidade."